E se dissessem que a democracia não é o ápice da civilização, mas apenas uma fase histórica prestes a acabar? Que o governo, tal como conhecemos, está falindo, não por corrupção ou incompetência, mas porque a tecnologia está tornando o próprio Estado obsoleto? E se no futuro você não for mais um cidadão preso por leis e fronteiras, mas um cliente global, livre para negociar sua liberdade como se escolhesse um provedor de internet? O Indivíduo Soberano foi escrito nos anos 90. Ele previu criptomoedas, a guerra da informação, a decadência dos estados e a ascensão de um novo tipo de ser humano, o indivíduo soberano. Se você achou radical o que ouviu em The Bitcoin Standard ou Software, prepare-se para algo ainda mais profundo. Este resumo é o mapa de um mundo em colapso e da liberdade que pode emergir das ruínas. Olá, seja bem-vindo aos resumos do Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal, eu compartilho resumos de livros, teses, com temas filosóficos e econômicos. Vale ressaltar que aqui eu não compartilho minhas opiniões. Minhas opiniões ficam no outro canal, Criador Sagaz. E antes de começarmos, vale ressaltar que na descrição você encontra os links para o grupo do Telegram, onde é compartilhados materiais complementares e todos os vídeos postados na Hub Sagaz, tanto no canal Criador Sagaz quanto nesse canal. Além disso, documentários e apresentações você encontra na central de mídias do canal. E os links todos estão na descrição desse vídeo. E caso você queira adquirir esse livro, o link desse livro você encontra aqui abaixo na descrição também. Agora voltando para o resumo. No final do século XX, um sentimento coletivo de inquietação pairava sobre o Ocidente. Indicadores gráficos e dados sugeriam uma ruptura eminente. O crescimento descontrolado da população, o avanço vertiginoso da internet e o volume crescente de informação apontavam para um ponto de inflexão. A isso, os autores chamam de singularidade, um momento de virada em que as estruturas conhecidas seriam superadas por algo novo e ainda incompreensível. Essa transição não era inédita na história. No fim do primeiro milênio, o medo do fim do mundo dominava consciências. Profecias de Nostradamus, cálculos de Newton e os ciclos psicológicos descritos por Jung sinalizavam o ano 2000 como uma data carregada de simbolismo. Mas os autores não apelam para o misticismo. Eles dizem que, desta vez, a mudança é concreta, ancorada em forças tecnológicas e econômicas visíveis. A era industrial está morrendo. Com ela, se dissolve a forma tradicional de distribuir poder. As sociedades humanas já passaram por 3 fases: caçadores-coletores, agricultura e indústria. Agora, estamos entrando na 4ª, a sociedade da informação. Nessa nova era, o poder deixa de ser físico e local. Torna-se digital, móvel e descentralizado. A força bruta perde valor. O conhecimento e a inteligência se tornam os novos vetores de poder. Essa mudança também altera a lógica da violência. Durante séculos, o Estado deteve poder porque monopolizava a violência, com exércitos, polícia e a capacidade de tributar sob ameaça de punição. Mas, com o avanço da informação, essa equação se inverte. A informação escapa do controle estatal. A criptografia enfraquece a vigilância. E o controle do território físico já não garante mais autoridade real. A geografia morre como base do poder político. Com isso, os retornos da violência diminuem. Já não compensa tanto usar a força como instrumento de dominação. Isso leva ao aumento da violência localizada, como gangues e crime organizado, e à queda de grandes guerras interestatais que se tornam economicamente inviáveis. A moralidade política entra em colapso. A corrupção não é mais vista como exceção, mas como sintoma estrutural da decadência dos estados. Os líderes não acreditam nas promessas que fazem. Os cidadãos não acreditam em seus líderes. Assim como a igreja se tornou obsoleta ao final da Idade Média, os estados modernos estão envelhecidos, caros e ineficazes. Os autores comparam essa transição ao fim do feudalismo. Na Idade Média, a igreja dominava todos os aspectos da vida, até que a pólvora e o canhão tornaram os castelos vulneráveis. Surgiram os estados-nação. Agora, o microprocessador faz aos governos o que a pólvora fez aos senhores feudais. A nova era será moldada pela informação. A economia do cyberespaço será baseada em conhecimento.
barreiras territoriais deixam de existir, o trabalho braçal perde valor, as pessoas passam a operar fora do alcance dos governos. Neste ambiente, quem prospera é a elite cognitiva, quem sabe pensar, programar, negociar e criar valor com ideias. Essas pessoas se tornarão os indivíduos soberanos. Serão móveis, escaparão do sistema tributário tradicional e se relacionarão com os governos como clientes, não como súditos. Essa nova ordem não será anárquica, mas autônoma. A descentralização será radical. O capital, as pessoas e as ideias circularão com liberdade. Os governos perderão a força compulsória. Surgirá uma aristocracia baseada em mérito e inteligência, não em hereditariedade. Mas os autores alertam: haverá resistência. A transição será violenta em muitos aspectos. Governos recorrerão à censura, repressão e perseguição fiscal. Grupos que se beneficiam do modelo antigo, como elites políticas, funcionários públicos e beneficiários de programas sociais, combaterão a nova era. Haverá choques culturais, revoltas e tentativas de retrocesso. A revolução que se aproxima é profunda, talvez a maior desde o surgimento do Estado moderno. Entender o que está mudando, adaptar-se à nova lógica econômica e tornar-se um indivíduo soberano, com conhecimento, autonomia e mobilidade, será a única forma de prosperar. Capítulo 2. Megapolítica, o submundo das mudanças históricas. Megapolítica é o nome que os autores dão ao conjunto de forças invisíveis que moldam o poder ao longo da história. Essas forças não aparecem nos discursos de políticos nem nas manchetes, mas determinam quem manda, quem obedece e como a sociedade se organiza. Elas incluem mudanças tecnológicas, geografia, clima, economia e, principalmente, a lógica da violência. A ideia central é simples: as ideias não moldam o mundo. O que molda o mundo são as condições que tornam essas ideias viáveis. Ao longo da história, as pessoas recorreram à violência porque muitas vezes ela dá lucro. Um ladrão de carteira, um senhor feudal ou um exército em campanha funcionam com a mesma lógica. É mais fácil tomar o que o outro tem do que produzir. Por isso, a forma como o poder se organiza depende do custo de usar ou resistir à força. Quando o custo de defender uma propriedade é alto, o Estado tende a crescer, porque só ele consegue oferecer segurança com poder militar. Mas quando a tecnologia barateia a defesa e encarece o ataque, o Estado perde sua utilidade e entra em declínio. Isso está acontecendo agora. A criptografia é a nova muralha. Ela protege o dinheiro e os dados do indivíduo, assim como os castelos protegiam os nobres na Idade Média. Um cidadão soberano pode esconder sua fortuna em Bitcoin, se comunicar sem ser rastreado, trabalhar de qualquer lugar e escapar da coerção fiscal. Com isso, o Estado é empurrado de volta ao mundo físico, enquanto o indivíduo opera em liberdade no plano digital. A tecnologia sempre moldou o poder. Na Idade Média, a dificuldade de projetar autoridade à distância favorecia o feudalismo. Com a pólvora e os canhões, os castelos caíram, os reis centralizaram o poder e nasceram os estados-nação. Hoje, com a informática e as armas nucleares, o controle do território perde valor e o poder se move novamente, agora para o ciberespaço. Essa mudança também desfaz a ilusão do progresso moral. A escravidão não acabou por bondade, mas porque se tornou economicamente ineficiente. A democracia não surgiu da virtude, mas porque ignorar as massas ficou caro demais. A moral muda quando as estruturas mudam. A ética é uma consequência, não uma causa. Segundo os autores, os analistas convencionais erram porque olham para o curto prazo. Eles ignoram os limites impostos pela realidade material. Acreditam que as decisões políticas moldam o futuro, quando na verdade é o custo da violência, a geografia e a tecnologia que definem os rumos do mundo. Por isso, tantos especialistas foram surpreendidos com eventos como a queda do Muro de Berlim, o colapso soviético ou a falência de sistemas industriais. Os fatores que moldam o mundo quase nunca são discutidos nas manchetes. São forças lentas, mas decisivas. Entre elas, tecnologia, geografia, clima e micro-organismos. Sim, inclusive micro-organismos. Os autores lembram que vírus e bactérias já derrubaram impérios e farão isso de novo.
a história mostra padrões. Quando a tecnologia descentraliza o poder, os impérios colapsam. Quando fica barato se defender, o Estado perde seu papel. Quando o trabalho intelectual vale mais do que o físico, as elites escapam da coerção. Esses padrões estão se repetindo, agora, diante dos nossos olhos. Este capítulo é um aviso. Quem não entender as forças da megapolítica será vítima delas. Quem entender poderá proteger sua riqueza, aumentar sua liberdade e escapar da armadilha do século XX, a dependência do Estado, dos sindicatos e das ideologias herdadas de um mundo que já morreu. Capítulo 3. A origem do governo. Coerção como forma de lucro. Governo é um negócio de roubar eficientemente. Segundo os autores, o governo nunca foi uma criação moral voltada a proteger o bem comum. Ele sempre foi uma estrutura econômica, um empreendimento de extração forçada de riqueza. Um governo só existe onde o custo de dominar pessoas e territórios é menor do que o valor que pode ser extraído dessas populações. Quando o custo da dominação aumenta, o governo perde força ou desaparece. Tudo se resume a uma lógica fria de custo-benefício. Nas sociedades primitivas, o indivíduo mais forte dominava os outros para garantir comida, sexo e obediência. Com o tempo, essa dominação passou a se organizar de forma mais estruturada. Quando surgiu a agricultura, a terra começou a gerar excedentes, e controlar essa produção passou a ser lucrativo. Quem organizava um grupo armado podia impor regras, cobrar impostos, formar um proto-governo. A relação entre governante e governado é essencialmente a mesma que entre mafioso e comerciante local. O mafioso ameaça para obter pagamento. O governo institucionaliza a ameaça, transforma a extorsão em imposto e chama de contribuição para o bem comum. Mas a base continua sendo a coerção. Os autores rejeitam a ideia de contrato social. Nunca houve um acordo voluntário da maioria para ser governada. O poder político surgiu da força, não do consenso. A noção de contrato social é um mito criado séculos depois para justificar estruturas que já estavam consolidadas. O governo não é uma escolha, é imposto. E como toda organização econômica, o governo busca eficiência. Se tributar mais, causa rebelião ou fuga. Se tributar de menos, não lucra. O governo eficiente é aquele que explora ao máximo sua população produtiva sem quebrar o sistema. É cálculo, não virtude. As formas de governo variam conforme 3 fatores: o custo de dominar, o custo de se defender da dominação e o valor a ser extraído. Onde os cidadãos não podem fugir, o governo tende a ser mais opressor. Onde há mobilidade, o governo precisa suavizar sua presença, ser mais como um prestador de serviços e menos como um senhor feudal. A frase que resume é: quando a saída é possível, a voz importa. Quando a saída é impossível, a força prevalece. É por isso que a mobilidade muda tudo. Quanto mais as pessoas podem se mover, física ou digitalmente, menos os governos conseguem explorá-las. Com a internet e a criptografia, uma pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, abrir empresa em outro país, guardar dinheiro em moedas digitais e escapar da esfera de controle dos estados. Isso força os governos a competir por cidadãos, oferecendo serviços em vez de apenas impor obrigações. No passado, o poder estava no rei, na igreja, no Estado. No futuro, com a descentralização e a mobilidade, o poder volta para o indivíduo. O indivíduo, e não mais o Estado, será a unidade soberana da nova ordem. Isso significa menos impostos forçados, mais contratos voluntários e governos agindo como empresas, oferecendo valor para não perder seus cidadãos clientes. Mas o sistema atual não vai ceder sem lutar. O Estado moderno depende de sua capacidade de arrecadar. Ele não abrirá a mão disso pacificamente. Haverá repressão, censura, vigilância, taxações arbitrárias, confisco de bens. Inovadores serão perseguidos, cidadãos móveis serão vistos como traidores. Governos tentarão restringir passaportes, cidadanias e transferências financeiras internacionais. Mas essa resistência será inútil a longo prazo. A estrutura que sustentava o poder estatal está ruindo por dentro. A lógica está mudando de forma irreversível. O capítulo termina com uma revelação desconcertante.
O que chamamos de governo é, na verdade, um modelo de extorsão que apenas mudou de aparência com o tempo. A sua legitimidade nunca veio de consentimento, veio da força. Agora, com um indivíduo soberano surgindo, esse modelo será confrontado por algo novo. Uma era onde o indivíduo pode dizer não, pode sair, pode ignorar o poder e sobreviver melhor assim. Capítulo 4. A queda do sistema tributário e a ascensão do dinheiro digital. Os estados modernos dependem de impostos. Durante séculos foi assim que os governos financiaram guerras, burocracias e programas sociais. Eles taxam as pessoas produtivas, controlam a moeda e emitem dinheiro sem lastro sempre que necessário. Esse sistema só funcionou porque a maioria da população não podia escapar. Os bens estavam em cofres, casas, contas bancárias. Tudo local, físico, rastreável e confiscável. O governo detinha o monopólio da moeda e das instituições financeiras. Mas isso está mudando. A tecnologia permite agora a criação de moedas digitais privadas. A criptografia protege dados e transações. Indivíduos e empresas operam sem fronteiras. Contas digitais e carteiras criptográficas substituem os bancos. Com isso, os governos perdem controle sobre o dinheiro e sobre quem o possui. Se não se sabe onde está o dinheiro, nem de quem ele é, não há como tributar. E se não se pode tributar, o Estado perde sua base de sustentação. Os impostos diretos sobre renda, patrimônio ou herança se tornarão economicamente e tecnicamente inviáveis. Apenas os desinformados ou presos fisicamente a um país continuarão sendo tributados com eficiência. Os demais migrarão. O dinheiro voará para criptomoedas e jurisdições de baixa taxação. A arrecadação fiscal vai despencar. Os autores estimam quedas de até 70% na capacidade dos estados de arrecadar. Isso tornará insustentáveis os sistemas públicos atuais: previdência, saúde, educação estatal, redistribuição de renda e toda a estrutura que depende de extrair riqueza forçada. O Estado, então, será forçado a encolher. Jurisdições pequenas e eficientes, como Singapura, Estônia ou Mônaco, se tornarão mais competitivas. Elas atrairão cidadãos voluntários, oferecendo baixos impostos e proteção jurídica em troca de contribuição contratual. E o paraíso fiscal do futuro não será uma ilha com cofres suíços, será o ciberespaço. Um lugar onde qualquer pessoa com um celular pode armazenar riqueza fora do alcance dos governos. Pode operar com pseudônimos, circular com anonimato, escapar da censura e da taxação. Os autores chamam isso de Bermuda no céu com diamantes. Um território flutuante e virtual onde o Estado não tem poder. Mas o sistema atual não cederá em silêncio. Os governos reagirão. Vão tentar proibir criptomoedas, censurar redes descentralizadas, criminalizar a privacidade digital. Vão confiscar propriedades de indivíduos que escaparem. Vão tratar cidadãos livres como animais que tentam fugir do curral. Quando os impostos não puderem mais ser cobrados, o Estado recorrerá a métodos primitivos: coerção, chantagem, até sequestro disfarçado de justiça. Mesmo assim, a revolução continuará. As moedas privadas surgirão com força. Serão mais seguras, mais estáveis e mais confiáveis do que o dinheiro emitido por governos. Seu valor virá da confiança do mercado, não da autoridade de bancos centrais. O que sustentará essas moedas será a matemática, não promessas políticas. O dinheiro digital transformará o mundo num ambiente mais competitivo, mais desigual e mais meritocrático. Quem souber usar tecnologia ganhará. Quem não souber, perderá. O dinheiro irá para quem entrega mais valor, não para quem tem conexões políticas. As pessoas poderão trabalhar de qualquer lugar, ganhar em moedas globais, fugir de sistemas financeiros falidos e se proteger de governos ineficientes. A era do dinheiro soberano chegou. Capítulo 5. A privatização de todos os serviços governamentais. Com o colapso da tributação e da autoridade estatal, os governos não terão outra escolha. Precisarão competir. O monopólio do serviço público estará morto. Assim como uma empresa em mercado aberto, o Estado só continuará existindo se oferecer valor real. A lógica do poder muda. O cidadão não será mais um súdito, será um cliente. E quem não entregar, será abandonado. Hoje, o governo funciona como um serviço compulsório.
Você paga impostos e recebe, em troca, segurança, justiça, saúde e educação. Todos prestados com baixa qualidade, alto custo e sem possibilidade de escolha. Mas, com a descentralização digital, tudo isso poderá ser contratado de forma voluntária e eficiente. Serviços como segurança privada já estão superando a polícia estatal em diversas cidades. Em breve, isso será a norma. As pessoas terão acesso à proteção como têm acesso à internet ou seguro, com planos, concorrência, avaliação e cancelamento. Serão comuns câmeras inteligentes com IA, equipes armadas sob demanda, monitoramento 24 horas por aplicativos, proteção cibernética feita por empresas especializadas. E a justiça seguirá no mesmo caminho. O sistema estatal, hoje lento, caro e ideológico, será substituído por tribunais privados e arbitragem contratual. Em vez de depender do judiciário, as partes escolherão juntas quem será o juiz, assim como se escolhe um serviço de streaming. Essa lógica já existe no comércio internacional, nos contratos entre empresas, nas disputas resolvidas por blockchain. Educação e saúde também deixarão de ser direitos universais geridos por burocracias. A queda na arrecadação inviabilizará o modelo estatal. A qualidade continuará caindo e as pessoas buscarão alternativas digitais personalizadas e globais. Universidades online, cursos baseados em habilidades, aplicativos médicos, consultas por telemedicina e terapias personalizadas e impressas em 3D serão comuns. Quem tiver recursos evitará totalmente os sistemas públicos. Nesse novo cenário, o indivíduo soberano será um consumidor com poder de veto. Se não gostar do serviço do seu governo, mudará de jurisdição. A cidadania deixará de ser um vínculo fixo, será uma assinatura renovável opcional. O cidadão do futuro poderá ter múltiplas cidadanias digitais, contratos com cidades privadas ou zonas livres, e migrar seu domicílio fiscal com um clique. Os serviços do futuro serão modulares. O cidadão escolherá quem fornece sua segurança, sua justiça, sua moeda. A estrutura será digital, acessível e disputada por prestadores privados. Surgirão agências de reputação, plataformas de arbitragem, governos e empresa que oferecem pacotes de serviços em troca de uma pequena taxa. Tudo contratual, nada compulsório. Mas essa liberdade trará desconforto. Milhões foram criados para acreditar que o governo é pai e mãe. Foram ensinados a confiar que o Estado cuida, protege, educa, cura. Ter que comparar preços, decidir contratos e lidar com liberdade real será assustador para muitos. Para quem entender, será libertador. Para quem resistir, será desesperador. E os que vivem do velho sistema não aceitarão a mudança passivamente. Sindicalistas, servidores públicos, elites políticas, todos irão resistir. As populações mal preparadas enfrentarão desemprego, insegurança e apego nostálgico ao modelo do Papa-Estado. Haverá tensões, protestos, talvez guerras civis ou conflitos digitais. A transição será turbulenta, mas inevitável. O Estado será forçado a abandonar a retórica ideológica e passar a operar com lógica econômica. A autoridade não será mais imposta, será negociada. O cidadão deixará de ser prisioneiro e passará a ser cliente. Quem quiser sobreviver como governo terá que oferecer o melhor pacote de serviços com o menor custo e o maior nível de liberdade contratual. Capítulo 6. O ressentimento dos deixados para trás. Toda grande mudança social deixa órfãos, pessoas que foram moldadas para uma era antiga e não conseguem se adaptar à nova. A transição para a sociedade da informação não será diferente. Milhões de pessoas perderão seu lugar no mundo. Isso gerará ressentimento. E o ressentimento, dizem os autores, será a força mais perigosa da nova era. A maioria das pessoas foi treinada para obedecer. Foram educadas para seguir ordens, depender de autoridades, esperar estabilidade e proteção. Aprenderam que o caminho certo é ter um emprego fixo, pagar impostos e confiar no governo para garantir aposentadoria e segurança. Quando essa estrutura colapsar, essas pessoas não entenderão o que aconteceu e vão se revoltar. O ressentimento será o combustível de novas ideologias autoritárias. Quando as pessoas perceberem que foram superadas por indivíduos mais livres e autônomos, que seus diplomas já não garantem nada, que seus empregos desapareceram e
e que o governo não consegue mais protegê-las, buscarão culpados. Apontarão o dedo para os ricos, os estrangeiros, os dissidentes. Apoiarão líderes que prometem restaurar uma ordem que já não existe e rejeitarão a liberdade dos outros como se fosse uma forma de opressão. No mundo, o pecado será ser autônomo. Os indivíduos soberanos terão liberdade e riqueza. Trabalharão de onde quiserem, ganharão em moedas digitais, educarão seus filhos fora do sistema e viverão livres do controle estatal. Enquanto isso, muitos ainda estarão presos em sistemas falidos, pagando impostos altos, recebendo pouco e esperando promessas nunca cumpridas. A nova luta de classes não será entre ricos e pobres, será entre adaptados e não adaptados, entre imóveis e presos, entre livres e dependentes. A liberdade dos aptos será interpretada como privilégio injusto pelos incapacitados, e é nesse cenário que ganham força as ideologias niveladoras. Movimentos que exigem igualdade forçada, políticos que prometem punir quem produz para proteger quem ficou para trás, mas essas propostas não resolvem os problemas reais, apenas alimentam o ressentimento e abrem caminho para perseguições, censura e retrocessos econômicos. Podem até gerar novos totalitarismos digitais sob o disfarce de justiça social. Os estados, para manter sua base de apoio, usarão repressão e propaganda. Criminalizarão o sucesso, chamando-o de ganância ou traição. Espalharão o medo, dirão que criptomoedas são para criminosos, que indivíduos móveis são inimigos da nação. Proporão novos controles para conter o caos, sempre em nome da igualdade. Os piores autoritarismos, lembram os autores, nascem de ideias nobres mal compreendidas. Toda a sociedade cria vilões convenientes. No século XXI será o self-made man, o indivíduo soberano, aquele que não precisa do governo, que ganha em dólar, vive onde quiser, ignora regras locais e mostra que é possível viver melhor fora do sistema. Esse indivíduo será odiado por funcionários públicos, sindicatos, populações dependentes de subsídios, porque ele simboliza aquilo que os outros não conseguiram ser. Mas o ressentimento não será apenas um problema político, será uma tragédia pessoal. Ele destrói a autoestima, bloqueia o aprendizado e faz a pessoa culpar o mundo em vez de mudar a si mesmo. Muitos preferirão negar a realidade, dirão que é só uma fase, que essas tecnologias não vão pegar, que quem ganha dinheiro online é picareta, que o governo vai resolver tudo. A negação será a droga mais popular da transição. Os autores oferecem uma saída. Aceite que o mundo mudou. Pare de esperar por garantias externas. Invista em conhecimento digital. Aprenda idiomas, desenvolva habilidades móveis, abandone o sonho do emprego estável. Negocie sua liberdade como um ativo. O ressentimento é um veneno lento. A única cura é a responsabilidade individual e a adaptação realista. Capítulo 7. A vida do indivíduo soberano. A vida do indivíduo soberano será radicalmente diferente daquela vivida sob os estados-nação industriais. Ele não será mais um cidadão preso à geografia, à burocracia ou à ideologia. Será um ser livre, móvel e estrategicamente posicionado no ciberespaço. O primeiro pilar dessa nova vida é a liberdade geográfica total. No passado, o local de nascimento determinava quase tudo: identidade, direitos, oportunidades e obrigações. Você era propriedade do Estado. Mudar de país era um privilégio difícil, restrito e carregado de burocracia. No futuro, tudo isso desaparecerá. O indivíduo poderá morar onde quiser, trabalhar remotamente, ter múltiplas cidadanias e domicílios fiscais. A cidadania deixará de ser um destino obrigatório. Será uma escolha estratégica, como trocar de fornecedor de internet. Você escolherá onde ser cidadão com base em custo, qualidade e liberdade. Isso levará ao surgimento do estilo de vida nômade digital. Os soberanos viverão em locais com boa infraestrutura, baixo custo de vida e alta liberdade pessoal, como Tailândia, Estônia, Costa Rica ou Austrália. Trabalharão com ideias, capital, software, informação e não com força física ou presença obrigatória. Eles habitarão comunidades temporárias e descentralizadas, zonas livres, enclaves digitais, residências alugadas.
Protegerão seu patrimônio com criptomoedas e contratos inteligentes. Serão invisíveis ao radar tributário. Exemplo disso, pessoas morando em Bali sendo pagas em dólar por internet, com vida leve, flexível e desburocratizada. O trabalho do soberano será baseado em reputação digital e contratos autônomos. Nada de carteira assinada, RH, jornada de 8 horas. Em vez disso, entrega sob demanda, reputação pública, contratos inteligentes. Suas profissões incluirão desenvolvedores, professores online, curadores de comunidade, editores digitais, consultores livres, criadores de conteúdo em nicho. Seu pagamento virá em moedas digitais, tokens personalizados ou plataformas descentralizadas, sem governo, sem sindicato, sem corporação. Ele será seu próprio patrão, sua própria empresa e seu próprio banco. A educação também será modular, autodidata e descentralizada. O modelo tradicional, lento, caro e ideologicamente enviesado será rejeitado. No lugar dele, surgirá a aprendizagem sob demanda. Aprender só o que for necessário, quando necessário. A educação do soberano será feita por mentorias digitais, comunidades de prática, plataformas gamificadas e a personalizada, certificações reputacionais. Seu currículo será visível nas entregas, reputações e conexões, não em papéis assinados por instituições decadentes. A estrutura familiar também mudará. Relacionamentos serão menos rígidos, casamentos menos burocráticos, crianças serão educadas fora do sistema formal. O Estado deixará de controlar casamentos, pensões e guarda parental. Com mais autonomia financeira e geográfica, os vínculos afetivos serão mais voluntários, personalizados e flexíveis. As comunidades deixarão de ser definidas por fronteiras físicas. Surgirão comunidades privadas, organizadas por escolha. Exemplo inclui ecovilas com regras digitais, cidades fundadas por DAOs, condomínios com segurança e justiça contratual, redes online com encontros presenciais. Essas comunidades terão suas próprias moedas, reputações, contratos e governança, e competirão pela adesão dos soberanos. A era da soberania individual formará um novo tipo de ser humano. Ele será menos conformista, mais autodidata, mais cuidadoso com sua reputação, mais interessado em resultados do que em ideologias, capaz de viver com liberdade, mas também com responsabilidade radical. Ele será parte empreendedor, parte diplomata, parte programador e totalmente responsável por si mesmo. Mas essa liberdade terá custos. Nem todos conseguirão lidar com ela. Haverá solidão, excesso de possibilidades, confusão identitária. Sem um Estado para culpar, os erros pessoais se tornarão dolorosos demais para alguns. A vida do soberano exigirá maturidade emocional, autocontrole, capacidade de adaptação e visão de longo prazo. Porque no novo mundo, você não será apenas livre, você será o criador da sua própria jurisdição. Capítulo 8. Guerra pela ordem. A reação violenta dos Estados. A transição para a soberania individual não será tranquila. O antigo sistema não cairá sem lutar. Os Estados modernos foram construídos para controlar populações, arrecadar tributos, gerir instituições públicas e manter o monopólio da moeda, da justiça e da força. Com o colapso destes pilares, como vimos nos capítulos anteriores, os governos entrarão em modo de sobrevivência. E como todo predador ferido, reagirão com brutalidade. Eles usarão censura, repressão, guerra, propaganda e sabotagem para tentar impedir o nascimento da nova ordem. Esse será um período de conflito intenso, especialmente perigoso para os pioneiros da liberdade. As táticas prováveis incluem censura digital, bloqueio de redes, aplicativos de criptomoeda, plataformas descentralizadas, monitoramento de comunicações, prisão de jornalistas e dissidentes digitais, confisco e taxação forçada, impostos retroativos, tributação sobre ativos digitais, congelamento de contas, patrimônio declarado como ilegal após mudanças súbitas de lei, propaganda moralizante. Indivíduos livres serão chamados de parasitas, evasores, inimigos da nação. A repressão será vendida como defesa do bem comum, manipulação emocional das massas. O governo estimulará o ressentimento popular contra os soberanos digitais. Ricos, nômades, tecnocratas, todos serão alvos de ódio cultivado.
Militarização interna. Exércitos serão usados contra a própria população. Transações privadas, viagens internacionais e comportamento descentralizado serão criminalizados. O Estado agirá como uma fera encurralada, irracional, feroz e sem freios morais. E quando não conseguir mais se financiar, entrará em colapso. Nesses processos surgirão zonas de anarquia, guerras civis, secessões, violência urbana. O padrão é conhecido. Aconteceu com a União Soviética, com os Balcãs, com o Zimbábue, com o Haiti e o Líbano. A história mostra: quando o Estado não consegue manter suas elites produtivas, quando sofre fuga de capital e tenta forçar uma ordem insustentável, ele implode. Esse é um ciclo já visto antes. O Império Romano caiu, seguido por séculos de caos. O sistema feudal ruiu e os estados nacionais lutaram por séculos até se firmarem. Agora, a transição para a era da informação será uma terceira grande ruptura histórica. Mas essa ruptura virá com novas formas de guerra: terrorismo cibernético, ataques a bancos, energia elétrica, hospitais, redes de dados. Guerras de informação, fake news, manipulação de narrativas, bots, guerra psicológica. Revoltas populares descentralizadas, organizadas por redes autônomas via aplicativos. Hacktivismo. Grupos digitais atacando governos, como Anonymous, ou outros que ainda nem existem. As linhas entre crime, protesto e guerra desaparecerão. Diante disso, os autores aconselham que o indivíduo soberano adote uma postura estratégica. Discrição total. Evite ostentar liberdade ou riqueza. Mantenha o perfil baixo em zonas hostis. Mobilidade real. Tenha mais de uma residência legal ou local de fuga. Esteja pronto para sair rápido. Segurança digital. Use criptografia forte. Nunca dependa de bancos estatais. Rede de confiança. Conecte-se a outros soberanos que possam apoiá-lo. Neutralidade política. Não entre em disputas ideológicas. Não tente reformar o sistema, fuja dele. Sua melhor arma será o anonimato. Sua melhor defesa, a mobilidade. Não espere justiça. Espere turbulência. A transição será longa, instável e perigosa para os despreparados. Mas recompensará os lúcidos, discretos e rápidos. Você não pode impedir que o velho mundo caia. Só pode impedir que ele caia sobre você. Capítulo 9. O fim do Estado-nação. Se os Estados-nação estão colapsando, o que virá no lugar deles? Os autores respondem: jurisdições voluntárias, contratos privados e redes digitais descentralizadas. O Estado-nação, como conhecemos, foi apenas uma fase da história, e agora está chegando ao fim. O Estado moderno nasceu entre os séculos 17 e 19. Sua força vinha da centralização, controle do território, da moeda, da força armada, da educação, da imprensa e da arrecadação. Isso funcionava porque era fácil controlar fisicamente a população e extrair valor diretamente. Mas esse modelo está falindo em 4 frentes. Primeiro, falência fiscal. Os estados gastam mais do que arrecadam. Suas burocracias crescem enquanto a base produtiva foge, se protege ou se torna invisível. Segundo, falência de autoridade. As pessoas já não obedecem cegamente. Lealdades estão migrando para redes, comunidades e interesses pessoais. Terceiro, falência geográfica. A internet dissolveu as fronteiras. Trabalha-se em um país, vive-se em outro, guarda-se o dinheiro num terceiro. Quarto, falência de função. O Estado não entrega o que promete. Prestadores privados oferecem mais segurança, justiça e educação com menor custo e melhor desempenho. O Estado-nação perdeu o monopólio da força e da credibilidade. O que surge no lugar é um novo mapa do mundo. Ao invés de estados fixos e geográficos, surgem as jurisdições de escolha. Você decide a qual sistema legal, fiscal e contratual deseja se vincular. Podem ser cidades privadas, zonas de inovação, enclaves digitais ou até redes online. Governança será prestada por DAOs, plataformas, contratos entre pares e clubes jurídicos com suas próprias regras, moedas e arbitragem.
A identidade será determinada por contratos, não por geografia. No novo paradigma, o governo vira um serviço opcional. Você paga pelo que deseja usar: segurança, justiça, moeda, educação, proteção digital. Governos ineficientes perderão clientes para concorrentes melhores. O futuro pertencerá a quem souber administrar jurisdições, não a quem herdar territórios. Essa transição, na verdade, é um retorno à soberania fracionada. Por milhares de anos, o poder foi dividido entre igrejas, reis, guildas, cidades, clãs. Era fluido, negociado, simultâneo. O Estado-nação foi a exceção. Um monopólio total sobre cada cidadão. Agora, voltamos à multiplicidade. Múltiplas lealdades, fronteiras flexíveis, soberanias paralelas e poder compartilhado. Mas a transição será assimétrica. Países desenvolvidos resistirão, têm muito a perder. Países pequenos, frágeis ou inteligentes adaptar-se-ão mais rápido. Estônia, Singapura, Emirados Árabes, Panamá. O mundo será misto por décadas. Estados fortes, fracos e inexistentes coexistirão. A geografia será irrelevante para os ricos e fatal para os pobres. E com isso, a identidade nacional desaparecerá. As pessoas não se verão mais como brasileiros ou americanos. Serão membros de redes, usuários de plataformas, clientes de jurisdições. Sua carteira digital será sua nova pátria. Tudo mudará: política, cultura, valores. Porque o modelo de mundo baseado em bandeiras, passaportes e impostos compulsórios está morrendo. O que vem no lugar é fluido, digital, contratual e descentralizado. O poder não será mais imposto por quem controla a geografia, mas oferecido por quem entrega valor. A verdadeira pátria do indivíduo soberano será onde houver liberdade e proteção, não onde ele nasceu. Capítulo 10. O perigo da liberdade. A verdadeira liberdade não é um presente, é um fardo, e poucos estão prontos para carregá-lo. Ao final do livro, os autores abandonam as análises técnicas para apresentar um alerta humano. A era da soberania individual será libertadora, sim, mas exigirá maturidade, autocontrole e responsabilidade total. Para muitos, será insuportável. Durante séculos, o ser humano foi treinado para obedecer. A moral foi moldada por hierarquias, tradições, instituições e leis externas. A maioria das pessoas foi educada para seguir ordens, não para pensar. O Estado assumiu o papel de pai, juiz e professor. Com o colapso dessa estrutura, desaparece o adulto responsável por você. O indivíduo soberano será seu próprio mestre e seu próprio juiz. No novo mundo, não haverá suporte automático. Ninguém garantirá seus direitos. Você terá que protegê-los com contratos e ações. Ninguém ensinará o certo. Você terá que descobrir sozinho. Ninguém virá te salvar. Nem escola, nem governo, nem polícia. Essa liberdade radical exigirá autocontrole, autoconhecimento, capacidade de julgamento moral sem tutores. E isso assusta, porque exige assumir o controle e também o risco de tudo. A maioria das pessoas preferem seguir regras prontas a criar as suas. Sentem-se mais seguras sob a autoridade do que na autonomia. Temem errar sozinhas. Muitas preferem fracassar em grupo do que triunfar isoladamente. Mas, na nova era, não haverá desculpas. O sucesso será todo seu, o fracasso também. Você não poderá dizer a culpa é da sociedade ou o sistema falhou comigo. O mundo será dividido entre classes ou ideologias, mas entre adultos morais e crianças ressentidas. E diante do peso da liberdade, muitos buscarão escapar. Buscarão novas ideologias autoritárias, líderes carismáticos, seitas digitais ou cultos ideológicos. Procurarão segurança emocional, pertencimento, direção, porque a liberdade é difícil, e muitos implorarão para que ela acabe. Uma nova moralidade surgirá, não contra a injustiça, mas contra o livre. A liberdade será rotulada como egoísmo, falta de empatia, individualismo tóxico. O sucesso pessoal será visto como desigualdade insuportável. O novo pecado será ter prosperado por conta própria. O indivíduo soberano, para sobreviver, precisará de virtudes raras:
autocontrole absoluto, silêncio estratégico, ação sem pregação, discrição constante. Ele não provará que está certo, não buscará convencer, não irá ostentar. Será como um monge digital, disciplinado, vigilante, centrado. No novo mundo, o que manterá alguém livre não será a força, será a vigilância sobre si mesmo. O capítulo e a parte principal do livro termina com um teste moral. O velho mundo dizia: o que pensar, o que fazer, quem é o culpado? O novo mundo te dá a liberdade total, e com ele, o risco total. A pergunta deixará de ser: quem é o responsável por mim? E passará a ser: eu estou pronto para ser o responsável por mim mesmo? Então esse foi mais um vídeo nesse canal de resumos. Lembrando que todos os links mencionados na introdução estão na descrição, tanto do livro físico ou digital, e da central de mídias, com links por Telegram, os outros canais e documentários da Hub Sagaz. Te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.